esteja com todos nós. O convite é esse: curar o mundo a partir da nossa própria transformação. Fala-se tanto em paz, fala-se tanto em um mundo melhor. Muito importante que nós não fiquemos apenas nas palavras. Só teremos um mundo melhor a partir da melhoria de cada um dos habitantes desse mundo. O convite consciencial é para que nós mergulhemos nessa proposta de autotransformação. Começaremos as nossas reflexões com uma mensagem do livro Estude Viva, que é uma parceria de André Luiz e de Emmanuel. As mensagens ímpares são de Emmanuel e as pares de André Luiz. Vamos estudar a mensagem Semeadores da Esperança. É um convite que o Espírito nos faz a essa transformação interior. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave que todos somos chamados: criar para o progresso. André Luiz, quando faz esse convite, criar para o progresso, tudo a ver com os fenômenos morais. Criar uma pessoa melhor para o progresso do planeta. E aí ele vai elencar uma série de situações que nós podemos ver dentro de uma visão pessimista ou dentro de uma visão criativa, otimista, realista e criativa. Vejamos. O Criador, ao dotar-nos de razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar, produzir. Vejamos que ele elenca alguns verbos extremamente ativos: criar, imaginar, promover, originar, produzir. Não teremos um mundo melhor passivamente. Não seremos melhores esperando que o tempo nos melhore. Nós só produziremos fenômenos morais para a nossa melhoria e para a melhoria do mundo, utilizando esses verbos que nos convidam a uma produção. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave que todos somos chamados: criar para o progresso. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão, utilizamo-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Aqui André Luiz se reporta à lei de causa e efeito, uma lei ainda muito incompreendida. A maioria das pessoas, quando pensam nessa lei, pensam em uma lei punitiva que nos impõe o sofrimento todas as vezes que nós descumprimos a lei de amor.
descumpriu a lei de amor, a lei de causa e efeito te pega para puni-lo desse descumprimento. Mas não é bem isso a lei. Não existe lei punitiva dentro das leis divinas. A faceta educativa da lei de causa e efeito é para nos proteger de nós mesmos. Ela tem a faceta educativa e a faceta criativa. A educativa nos protege de nós mesmos, porque sem as consequências dos equívocos que nós praticamos, sentindo na pele aquilo que nós produzimos aos outros, as feridas que nós produzimos aos outros, ao mundo, ao planeta, e sentindo isso, aquelas imagens terríveis que nós vimos no clipe agora há pouco, são as pessoas sendo convidadas a se educar pela dor. Como não se dispuseram a se educar por amor, a lei de causa e efeito traz a dor para que haja um processo de educação dolorosa, já que não se permitiu, a pessoa não se permitiu a educação amorosa. Porque o primeiro recurso que Deus utiliza para com todas as suas criaturas é a educação amorosa. Fala-se em reeducação pela dor, mas na verdade não é reeducação, porque a pessoa não se educou da primeira vez. Ela não se educou pelo amor. E agora vai ser convidada a se educar pela dor. A dor da expiação, ela é uma necessidade, mas a pessoa vai aceitar se educar ou não apenas a partir do amor. Quando ela se cansa de sofrer e resolve fazer um exercício de auto-amor para se libertar do sofrimento, essa é a faceta educativa da lei de causa e efeito, nos convidando a um processo profundo de educação. Então, nos protege de permanecer na infelicidade durante períodos que a nossa rebeldia nos levaria a milênios de sofrimentos desnecessários, se não houvesse essa faceta educativa da lei de causa e efeito. Mas há uma faceta criativa da lei de causa e efeito que a maioria das pessoas não se sintoniza. Causa e efeito. Se a causa é o mal, colheremos os efeitos do mal praticado. Mas se a causa é o bem de si mesmo e o bem do próximo, dentro daquilo que trabalhamos ontem, do desinteresse pessoal, da caridade, dos movimentos auto-amorosos para nos libertarmos da preguiça moral, desenvolvendo em nós as virtudes, quando nós sintonizamos com uma causa do bem, a lei de causa e efeito produzirá os efeitos benéficos e benévolos que estamos praticando. Então é muito importante lembrar dessas duas facetas da lei de causa e efeito. A faceta educativa pela dor, para nos proteger de nós mesmos, e a faceta criativa, em que nós utilizamos da lei, buscando nas causas profundas dos fenômenos morais em nós mesmos, produzir efeitos para nós mesmos e para o mundo que vivemos.
Esse é o convite de André Luiz nesta mensagem. Continuemos. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados, experimentamos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela atração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na terra a locomotiva, que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para mais altas expressões evolutivas. Aqui André Luiz se reporta às questões científicas de descobertas que o ser humano faz e que vão convertendo a vida no planeta cada vez mais amena para todos os habitantes desse planeta. No século XIX, na época de Kardec, era a tração animal a maior parte da locomoção. Havia os trens já nessa época, mas muito rudimentares perto do que existem hoje. E com o passar do tempo, a evolução é cada vez maior para o benefício de todos. Isso é a utilização da lei de causa e efeito. Ao conhecer a causa, nós canalizamos os efeitos em benefício da humanidade. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. Então já havia uma causa geradora, dinamizadora do universo. O que o ser humano está conseguindo na Terra, com os grandes telescópios espaciais, é conhecer aquilo que já existia, causa e efeito. Agora vamos refletir nas questões morais. A proposta do Espírito de André Luiz. O princípio é idêntico para a vida moral. Vejamos como funciona a lei de causa e efeito dentro dessa criação para o progresso, criar para o progresso moral. Precisamos hoje, em toda parte, dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. Para ter uma família harmoniosa, é necessário criar harmonia no lar. Não é possível termos efeitos de harmonia sem uma causa harmoniosa. Todas as pessoas, sem exceção, desejam um lar melhor, uma família harmoniosa. Mas é muito interessante, elas desejam por obra do Espírito Santo, né, como se diz. Um dia vai baixar o Espírito Santo aqui nessa família e tudo vai ser diferente. Nós vamos ter uma família unida. Todos os dias, às vezes, a pessoa ora, inclusive espíritas. Nós estamos falando do Espírito Santo de brincadeira, mas muitos espíritas pedem para Joana de Ângeles harmonizar o seu lar, para Dr. Bezerra harmonizar o seu lar, como se eles é que tivessem o dever de criar essa harmonia, e não que essa harmonia é o resultado de um esforço criativo de transformação das nossas próprias escolhas no lar. Da mesma forma,
na sociedade de modo geral. Como nós falamos, fala-se muito de cura do mundo. Tivemos até o Michael Jackson compôs essa música que nós colocamos. Temos a versão em português que nós colocamos ontem. Fala-se muito disso, mas é muito importante que nós não fiquemos nas falas apenas, porque falar é muito fácil. Como diz André Luiz, somos convidados a sermos desenhistas de pensamentos certos, escultores de boas obras, obras sociais, obras que nos tornem pessoas melhores. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faz o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Então, se nós queremos uma vida mais confortável, mais harmonizada, não apenas do ponto de vista tecnológico que a ciência traz para nós, é necessário desenvolver as virtudes meio, as virtudes conquista a partir da virtude condição, como nós vimos na tarde de ontem. Provavelmente estamos na atualidade em estágio obscuro de lições, sob a atuação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que, se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que nesse momento e nesse local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Qualquer que seja a limitação que nós tenhamos hoje, em qualquer área da nossa vida, são expiações do passado, resultado da faceta educativa da lei de causa e efeito. Se malbaratamos a nossa energia sexual, vamos nascer com limitações nessa área. Se malbaratamos a nossa inteligência, vamos renascer com limitações da inteligência. Se malbaratamos recursos financeiros ou surrupiamos recursos financeiros da coletividade, de outras pessoas, vamos ter grandes dificuldades nessa área. E assim por diante. Então, tudo o que acontece conosco hoje, que as pessoas chamam de negativo, mas que não é negativo, é um convite à educação pela dor, pela falta daquilo que nós abusamos. A rebeldia é que faz com que nós sintamos como negativo, como algo que nós não queremos passar, e aí nos rebelamos mais ainda e nos comprometemos mais ainda perante a lei de amor, justiça e caridade, e ampliamos as nossas dores, criando o sofrimento. O sofrimento sempre será opcional, porque ele é fruto da rebeldia daquele que não coloca o amor sobre a dor para poder expiar. Essa é a faceta, como nós falamos, educativa da lei. Mas André Luiz está nos convidando de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, a cultivar a outra faceta. Se nós formos capazes de criar todo o mecanismo que gerou a dor,
E essa criação foi uma criação do mau uso do nosso livre-arbítrio, mau uso da nossa inteligência. Se fomos capazes para destruir lares, para destruir as nossas vidas em suicídios, destruir a vida dos outros em homicídios, latrocínios e outras coisas mais, utilizando sempre a inteligência, a capacidade, como ele diz aqui, nós que somos inteligências com raciocínio claro, e que se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que nesse momento e nesse local nos infelicitam, nós somos convidados a produzir fenômenos morais, utilizando da mesma inteligência para idear, planejar e construir. Definitivamente abolir de nós a pseudo-incapacidade. Eu não posso, eu não sou capaz, é muito para mim. Eu sou tão insignificante, não posso isso, não posso aquilo. Tenho tantos débitos, tenho tantos problemas que eu não posso, não sou capaz de ser útil. Por que ao criar os débitos você teve toda essa capacidade? Ao planejar os crimes perpetrados, seduções, roubos, furtos e tudo mais, você teve capacidade muito grande de inteligência. Significa que a sua inteligência só pode ser utilizada para o mau uso do livre-arbítrio? Ontem o nosso Afro colocou muito claro que isso não é real. Não há nada que nos limite a vida, a não ser a preguiça moral, que mesmo que nós utilizemos de tudo que for possível para vitalizar a preguiça moral, do ponto de vista do espírito imortal, cedo ou tarde nós vamos cansar dessa vida de infelicidade. Então, mesmo a preguiça moral não impede, mas obstaculiza muita gente. Então, o que nos obstaculiza realmente utilizar da lei de causa e efeito de forma criativa é a preguiça moral para idear, planejar e construir com todas as forças dentro de si mesmo um mundo melhor, a começar com seu próprio mundo interior. Daqui a pouco nós veremos alguns exemplos de pessoas que muitas vezes não tinham o conhecimento magnífico que a doutrina espírita nos oferece e fizeram diferente. Nós que temos tudo, algumas delas, uma delas especialmente, nós vamos ver, poderia entrar numa situação de menos-valia muito grande, e não entraram. Nós temos os 5 sentidos sensoriais funcionando normalmente, temos o aparelho locomotor funcionando normalmente, temos inteligência funcionando normalmente, e muitas vezes até para questões inadequadas. E muitas vezes nos escudamos dizendo: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, é muito para mim. Eu queria tanto, mas, sabe, eu tenho tantas isso, tantas aquilo. Usa o verbo até no tempo certo, né? Eu queria, não quer mais. Porque quem quer, faz a hora, não espera acontecer, já dizia Geraldo Vandré, naquela saudosa música. Somos convidados a fazer a hora, sem esperar acontecer. O preguiçoso moral
ele está sempre dando uma desculpa. Eu não sou capaz, eu não dou conta, é muito isso, a minha capacidade não chega a tanto. Ele usa 1000 artifícios para que o ego, numa zona de conforto psicológica, se mantenha na inércia. Podemos isso, gente? Podemos. Tudo nos é lícito. Nos convém fazer isso? Não nos convém. Nós somos convidados a utilizar a faceta criativa da lei de causa e efeito. Se queremos uma vida melhor, no movimento auto-amoroso, vamos transformar as nossas dores em pétalas de flores para fazer diferente, agir diferente, idear, planejar e construir de modo diferente. Esse é o convite da vida sempre. Mesmo que tenhamos limitações absurdas, como nós veremos um caso daqui a pouco. Limitações que colocaria muita gente na mendicância e que não, nesse caso que nós vamos ver, não colocou, que a pessoa resolveu fazer isso. Nós somos convidados a fazer o mesmo, definitivamente abolir de nós a pseudo-incapacidade, porque é uma falsa incapacidade. Todos nós somos capazes, sim. Como fomos capazes de produzir ações inteligentes, malévolas, somos capazes de produzir ações inteligentes, benévolas, para nós e para o nosso próximo. Hajamos na construtividade de Jesus. Sejamos semeadores de esperança. Olha que belíssima conclusão que André Luiz coloca. Construtividade de Jesus. Esse é o convite. Jesus, que elaborou o projeto iluminativo para o planeta, construiu o próprio planeta, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, espera que nós façamos a nossa parte, dentro e fora de nós. Construir um mundo de regeneração mais moralizado, a começar do desenvolvimento das virtudes, meio, virtudes conquista, a partir da virtude condição. Construir com Jesus, semear esperança. O mundo precisa muito de semeadores de esperança, semeadores de amor, semeadores de paz, semeadores de harmonia. Mas como que nós podemos semear se nós estamos estéreis? Só pode semear aquele que tem sementes para semear. Daqui a pouco nós passaremos um desenho, uma animação da parábola do semeador, que é belíssima. Só poderemos semear, no nosso livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, nós refletimos isso. Poderemos semear se tivermos sementes para semear. Se nós matamos a esperança em nós, como que podemos semear esperança? Se nós não estamos em paz, não vivemos em paz, não sentimos paz, como que poderemos semear paz? Se nós estamos num conflito, numa guerra íntima. Então, para produzir fenômenos morais, só há um caminho: semear em nossos corações as virtudes que nós muitas vezes teimamos por uma pseudo-incapacidade em não desenvolver. É muito importante que nós reflitamos e nos disponhamos a nos libertar definitivamente do sofrimento.
e da face educativa dolorosa da lei de causa e efeito, produzindo outras causas para termos outros efeitos. Como é uma lei para nos proteger de nós mesmos, Deus não criou a lei de causa e efeito apenas para que nós passemos pela dor. É para que nós utilizemos no bem todas as leis divinas, é para que utilizemos para o nosso bem. Até a lei do esquecimento é uma lei transitória. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em A Gênese e na Revista Espírita, diz que nos planetas mais evoluídos não há esquecimento do passado. Por que não há? No nosso caso há, porque os crimes que nós perpetramos seriam tão enlouquecedores se nós lembrássemos dele, que a lei do esquecimento é para nos proteger de nós mesmos. No mundo em que já a felicidade é uma norma, as pessoas lembram-se de tudo no seu passado, porque não há nada que as infelicita no seu passado. Então essa faceta dolorosa da lei de causa e efeito, ela é transitória para as criaturas. Claro que ela vai sempre existir, porque sempre haverá criaturas em evolução, mas é uma faceta transitória para individualmente falando, assim como a lei do esquecimento e todas as leis que são para proteger de nós mesmos. Quando nós não precisarmos mais de nos proteger de nós mesmos, porque estaremos focados no fenômeno moral da autotransformação, do desenvolvimento das virtudes meio, das virtudes conquista, não haverá mais o que proteger. Estaremos definitivamente semeando a esperança. Bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe nessa manhã tão suave, tão serena, e nos permita viver as emoções desses exemplos que veremos a seguir, como um convite e convocação à nossa transformação moral e à produção dos nossos fenômenos morais dentro de nossa vida. A trajetória da existência humana se faz de múltiplos fatores. Fatores esses que com certeza são influenciados pelo meio em que nós vivemos, pelo período em que estamos inseridos, pela cultura que nos influencia, pela forma como nós temos uma história de vida familiar. Mas tudo isso foi organizado antecipadamente de adentrarmos na argamassa celular. A reencarnação é a oportunidade gloriosa que o Espírito possui para a aquisição fundamental da sua própria felicidade. Isso porque, entre os potenciais da alma humana, que são imprescindíveis para a aquisição da alta espiritualidade dentro de nós, está a vontade. A vontade não é uma faculdade qualquer. É um elo poderoso com o Criador. Um impulso primário do motor que nos motiva a crescermos, sem o qual não conseguiríamos dar um único passo. A vontade é interpretada muitas vezes como apenas o querer, mas o querer é uma ramificação da vontade. A vontade é um potencial
cósmico, atômico no espírito, que faz com que ele engrene todas as suas habilidades intelecto-morais. O espírito pode ter vontade de evoluir em vários níveis e dimensões, quando está na erraticidade. Mas é somente quando está na terra que toda essa engrenagem lhe auxilia a superar todas as índoles ainda da ignorância. Até o ponto que, superadas essas índoles da ignorância, ele alcança o estágio de senhor de si mesmo, de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todo o estado da alma. Nesse momento, ele já não necessitará mais da reencarnação, porque todo o seu arcabouço moral está bem delineado e bem construído, e somente então a força da vontade de cada vez mais evoluir vai lhe auxiliando a dar o aprimoramento necessário para isso. Mas enquanto as nossas questões interiores dos vícios não estão diluídas, não estão transmutadas, é fundamental que o espírito continue reencarnando para aproveitar das influências do meio, das contradições das circunstâncias, para verdadeiramente colocar em prática tudo aquilo que ele ideou, ou idealizou, melhor dizendo, planejou, conforme André Luiz diz, e agora veio para construir. É de reencarnação a reencarnação que essa vontade vai ganhando qualidade, vai ganhando expansão, vai ganhando tenacidade, tonificada. Porque o espírito, quando está na matéria, graças à lei do esquecimento, não faz as suas escolhas baseadas nos fatos de reencarnações passadas. Não está subjugado a lembranças que poderiam lhe influenciar mais ou menos o que deveria decidir aqui. E isso, de certa forma, lhe impediria que fosse senhor de si mesmo. Mas graças à lei do esquecimento, justamente quando nós estamos numa situação atual, da existência atual, e nos deparamos com as índoles que nos mexem as fibras dos sentimentos, e conforme as disposições intuitivas e as disposições inatas que temos em nós para agir conforme a lei de amor, quando nós escolhemos profundamente o amor na situação, somos senhores de nós mesmos. Estamos fazendo uma escolha no aqui e no agora. Estamos confiando. Estamos nos desprendendo da ilusão de controle. Essa ilusão de controle que muitas vezes faz com que nós acreditemos equivocadamente, pensemos equivocadamente, que depende do outro para que nós possamos agir melhor, que depende do que o outro faça conosco, e aí sim eu vou ver o que eu faço com o outro. É exatamente essa ilusão de controle que nos escraviza nas circunstâncias. Porque as circunstâncias não são causas do espírito imortal. As circunstâncias são efeitos de uma relação que o espírito imortal tem com a vida e com as demais pessoas. Mas se mudar a causa, mudará profundamente o efeito. E o que nós veremos agora, através desses fenômenos morais tão significativos, é como o espírito sobrepõe a matéria. Como o espírito consegue
acionar o livre-arbítrio e fazer a escolha com base nessa profunda conexão de que é filho de Deus, de que é um espírito aprendiz da vida. Isso tudo mexe com os nossos sentimentos, porque a ideia cultural de que somos dependentes para sermos felizes ainda está muito forte em nossa mente. Dependemos de uma situação social, dependemos que fulano goste de mim, dependemos que eu case ou não case, dependemos que eu forme ou não forme, e depois que eu casar, e depois que eu formar, e depois que eu conquistar, aí eu vou ser feliz. Aí sim a minha vida está completa. Isso ainda está muito forte dentro de nós. Mas uma vida completa, que se dissolverá daqui a pouco, depois da morte, não pode ser completa. Uma vida que de repente eu possa trabalhar, me esforçar para conquistar tudo isso, para deixar minha vida completa, e num sopro de um segundo tudo se desmorona com as brumas da morte, não pode ser completa. Não pode ser isso o verdadeiro conceito de completo, porque eu não posso deixar de conquistar algo verdadeiramente imortal e de repente esse algo desaparece das minhas mãos. Se ele é imortal, não é possível que isso aconteça. E aí nós vamos entender por que há pessoas que agora, reencarnando nesses tempos próximos a nós, estão conseguindo fazer uma verdadeira transformação e um fenômeno moral. E como nós dissemos no início deste seminário, vivemos uma era de comunicação avassaladora, intensa. Em poucos dígitos falamos com milhares, milhões de pessoas. Fazer o bem hoje é ser observado por milhares de pessoas, fazer o mal também. Então, a grande oportunidade do espírito imortal na Terra hoje não é se preocupar em fazer grandes obras para curar o mundo de uma maneira planetária, como se fosse uma questão de salvar o mundo. Bastará que o indivíduo se canalize na sua própria raiz. Bastará que nós entremos no próprio eixo de nós mesmos. E aquela frase de Mahatma Gandhi se transformará numa verdade espargida por todo o mundo. Quando um homem alcança uma elevada forma de amor, ele consegue amenizar o ódio de milhões. Parafraseando, quando um espírito imortal alcança uma elevada forma de fenômeno moral na própria vida, ele vai influenciar a vida de milhões, porque milhões estão vendo milhões nesse exato momento. Começaremos com Nicholas James Vujicic, e depois vamos pensar na virtude meio, na virtude conquista e na virtude condição dele. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know?
there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishes won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going like. Here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life
that has given me the strength to conquer all that comes before me. Qual é a virtude e condição que Nick Vujicic apresentou para que ele pudesse desenvolver as virtudes que ele mostrou? Ele não começou essa história dizendo que ele estava vivendo no início um grande drama com ele mesmo? A sua história foi aceita, a sua condição no corpo foi aceita de pronto? Não. O que é que houve para que a virtude e condição do sentimento de aprendiz ajudasse Nick Vujicic a superar não apenas a debilidade do corpo, mas a superar o sentimento de inferioridade? Ele disse uma frase significativa, ele disse que ele não era um homem com o corpo incompleto, ele era, e ele disse o termo, um filho de Deus. Então a condição, virtude e condição de sentimento de aprendiz, primeiramente ajudou o Nick a perceber que ele não poderia ser o que ele se apresentava, ele era muito mais do que isso. Como que ele poderia apenas ser um homem sem pernas e sem braços? Ele tinha um coração, um sentimento, um pensamento, valores, conquistas. Isso vai muito além de pernas e braços. Ele sentiu que ele era filho de Deus. Ele transcendeu a condição de toda a limitação dele para aquilo que verdadeiramente ele é. E será sempre filho de Deus. Esse reconhecimento de se sentir filho de Deus modifica imensamente, porque depois ele também revela um outro dado significativo do pensamento dele, que esperança não é quando você vê uma pessoa que está sofrendo mais que você e você se compara, dizendo, mas ele está sofrendo mais que eu, olha que pena que é o meu sofrimento. Meu sofrimento não é nada, olha aquela pessoa que sofre mais. Isso não é esperança. De certa forma, isso é comparar, tentar ver que existe alguém pior, então eu não estou tão pior, graças a alguém que está pior. Esperança é quando eu me coloco diante do infinito, ele diz. E não tem uma visão para baixo, ou seja, para um sofrimento maior do que o meu, mas porque cada criatura não pode ser comparada a outra criatura. Mas o fenômeno moral se produz quando, no caso dele, na expiação, ele se colocou diante do infinito, ou seja, é a relação da criatura com o Criador. Não tem nada a ver os outros sofrimentos, que eu deva compará-los para amenizar o meu sofrimento. O que realmente dá esperança é eu saber que o meu sofrimento não me retira da condição de filho de Deus. Que o meu sofrimento, ele não é maior do que o meu estado de relação com Deus. O meu valor está aí. A compreensão desse grande alto valor enquanto filho de Deus que somos, nos ajuda imensamente a sairmos dos processos de vitimização. Um dos obstáculos muito grande ao fenômeno moral, que obstaculiza o fenômeno moral, se chama sentimento de vitimização. A criatura se sente preterida da vida, é o conhecido coitadinho de mim. Esse sentimento de injustiçado que a pessoa
sente que ele passou por isso, os pais eram pastores evangélicos, e olha que interessante é a consciência imortal dentro de uma linguagem cultural ou religiosa. A linguagem de Nick Vujicic tem uma influência do evangelismo, porque é de lá que ele veio, da raiz familiar. Mas o conteúdo do pensamento de Nick é imortal. Olha que profundo isso. Ele pensa como espírito imortal, ele se sente espírito imortal, ele age como espírito imortal, apesar de certas nuances da linguagem e de certas crenças estarem ainda embutidas pela raiz familiar, pela raiz de onde ele nasceu, da religião que ele foi criado, da religião que ele está agora. Mas tudo isso são apenas acessórios dentro de um pensamento profundamente imortal que ele tem. Então, o fenômeno moral, que se processa nesse grande reconhecimento de sermos filhos de Deus, começou em Nick Vujicic pelo reconhecimento da fragilidade. Não é possível acionarmos um fenômeno moral em nós se nós bloqueamos numa ilusão de controle, numa ilusão de autoimagem, que nós não temos essas fragilidades. Nós as temos, mas nós não as somos. Exatamente porque Nick reconheceu a fragilidade clara que ele tinha no corpo, que ele pôde verificar onde é que estava a fortaleza nele. Porque reconhecer fragilidade já é uma prova de força moral. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, mas eu só aceito ser fortalecido se eu me reconheço frágil. Se eu não reconhecer-me com as minhas fragilidades, eu vou achar que eu sou forte, eu não vou aceitar ser fortalecido por Deus. Então, se eu vou fundo em mim mesmo e analiso onde estão as minhas fragilidades morais, onde que verdadeiramente eu estou mais egoísta, orgulhoso, vaidoso, onde eu ajo assim, mas sem me culpar, sem me condenar, nada disso, eu reconheço que eu estou agindo assim. A partir desse momento eu quero agir em prol da minha própria felicidade, colocando virtudes onde estão esses vícios. Eu me reconheci frágil, me sinto filho de Deus, mesmo assim com essas fragilidades, e aí sim eu me abro para que todo aquele amor de Deus me fortaleça. Todo esse amor de Deus em nós nos fortaleça. Tudo posso naquele que me fortalece, nesse Cristo interno, nessa onipresença do amor de Deus em nós. Então a lição de conquista, da virtude conquista, que o nosso Nick Vujicic também nos traz, que é essa virtude da paz interior, de autoaceitação que ele tem a si mesmo. E nós vamos perceber nessa história, em todas as outras histórias, que a trajetória desses homens e mulheres de fenômenos morais são as mesmas. Mesmo com um grande impacto ou uma grande dificuldade, reconheceram-se filhos de Deus, muito maior do que o problema, e depois, ao invés de simplesmente reconhecer e ficarem com os braços cruzados, eles foram e começaram a distribuir as sementes de esperança para todos os outros. Aquele que é tocado por um fenômeno moral não fica de braços cruzados. Ele quer sair pelo mundo, por onde puder, seja no bairro, na rua, onde for, na família, mas ele quer dizer do quanto aquela experiência lhe ensinou e do quanto é bom continuar falando disso às outras pessoas. Ele se torna um propagador dos projetos iluminativos de Jesus na terra, do grande projeto iluminativo e do alto projeto, do projeto auto-iluminativo de cada pessoa. Não tem como um fenômeno moral que nos faz bem, nós acrisolarmos ele no silêncio.
nós queremos propagar. E como nós temos hoje a bênção do conhecimento espírita, a oportunidade das informações tão claras, quanto mais nós nos empreendermos para o desenvolvimento desse fenômeno moral em todos os momentos que pudermos em nossa existência, um sentimento de ir além de nós mesmos vai se tornar cada vez mais forte. Nós vamos agora refletir sobre um caso muito interessante do Dr. Eben Alexander III, um médico neurocirurgião norte-americano. Vamos ver esse vídeo primeiro, depois nós vamos trocar algumas impressões dos pensamentos do Dr. Eben Alexander. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida, relatam experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram uma experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. No Brasil existem pacientes como o Dr. Alexander. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabak, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando uma história incrível. Ela confessou que tinha estado nesse período de coma, ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta, de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora.
E a gente achou aquilo uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Porque ela sempre dizia que na vida só não tinha jeito para a morte, né? E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Mobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro e que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. The brain's very good at making up reality. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, como a da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente. E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. Eu acho que essas experiências de quase morte, na realidade, são uma maneira do cérebro lidar com um trauma. A ciência ainda não tem respostas conclusivas sobre as experiências de quase morte. A grande discussão que existe hoje é: a mente é um produto do cérebro? O cérebro produz a mente? Ou a mente é algo além do cérebro, mas se relaciona com o cérebro? Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Quando chegamos em casa e sentamos no sofá, não conseguia acreditar que ele estava lá, sentado junto comigo de novo. A história do Dr. Eben Alexander III é fascinante. Ele escreveu um livro, Uma Prova do Céu, já tem tradução para o português, foi publicado pela editora Sextante, se não me engano. E nesse livro, ele coloca uma série de questões que a doutrina espírita já há muitos anos nos coloca como verdades. Inclusive, se nós compararmos as descrições que ele faz nesse livro com as obras mediúnicas, como o Nosso Lar de André Luiz, o livro Memórias do Suicida de Ivone Pereira, nós vamos ver muitos pontos em comum. O que diferencia essas obras das experiências que o Dr. Eben Alexander presenciou foi que ele não tinha nem palavras para descrever o que ele experimentou. Então, por exemplo, na reportagem cita que ele se viu no lugar enlamaçado. Ele ficou 2 a 3 dias nesse local. E pelas descrições dele, ele estava numa região umbralina, que ele chamou de região do ponto de vista da minhoca. Por quê? Por falta de nomenclatura, né, porque ser totalmente desconhecedor da realidade espiritual, ele se viu rolando na lama, junto com outras pessoas, no lugar que cheirava pus, urina e fezes ao mesmo tempo. Então, uma região lamacenta, umbralina, e que depois ele foi resgatado dali
e foi levado para esse lugar que ele falou. Ele viu essa moça, que depois ele descobriu que era uma irmã dele, que ele foi adotado, e nesse local ele descreve uma colônia espiritual. Jardins, pessoas andando para um lado, para o outro. Ele descreve as construções, parques, praças, monumentos, tudo isso ele descreve uma colônia espiritual, provavelmente da categoria de um Nosso Lar ou outra parecida. O que é muito interessante não é nem essas descrições que confirmam toda a literatura mediúnica espírita que nós temos à disposição. Foram as conclusões profundas que o Dr. Alexander teve nesse período e a coragem de colocar. Nós vimos lá o colega dele com todo o ceticismo na reportagem, com todo o ceticismo, falando de uma coisa tão ridícula que uma experiência profunda dessa comparar com imagens, luzes e som que são estímulos cerebrais, que o cérebro dele não estava totalmente danificado e criou tudo isso. É como ele próprio disse, ele próprio diz nessa obra, ele também era cético. E ele, quando cético, ele não queria nem saber de ouvir falar dessas experiências. Um outro médico americano também, Dr. Larry Dossey, ele no livro Reencontro com a Alma, ele cita uma experiência de quase morte belíssima de uma senhora que era cega de nascença e que teve uma experiência de quase morte, e ao voltar da experiência ela descreve detalhe por detalhe do centro cirúrgico onde ela teve a parada cardíaca. Chega de descrever detalhes como o fato do médico anestesista estar com meias de cores diferentes, penteado da enfermeira, o quadro de avisos do mural do corredor depois do centro cirúrgico, detalhes de toda a aparelhagem do centro cirúrgico. E o fato dela ser cega de nascença coloca por terra todas essas explicações materialistas de que a experiência de quase morte são imagens que o cérebro produz. Uma pessoa cega de nascença não produz imagens. Não tem como, porque normalmente são lesões graves no nervo óptico. E aí não tem como produzir essas imagens. Agora, produzir imagens não era uma imagem qualquer, é a descrição de um centro cirúrgico, que para qualquer pessoa leiga, mesmo que visse o centro, para descrever é difícil. Imagina uma pessoa cega de nascença descrever detalhes. O que mostra que essas experiências de quase morte são reais, é o espírito tendo a experiência. Agora, refletindo sobre o Dr. Eben Alexander, vamos ver algumas afirmações dele e depois nós vamos refletir quais as virtudes meio e virtudes conquista que ele teve a hombridade de manifestar escrevendo essa obra. Reflitamos sobre as principais conclusões a partir de sua própria experiência de quase morte, extraídas do livro Uma Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte. Nunca estive aberto à ideia de que uma parte de nós sobrevive à morte do corpo. Eu era um exemplo típico do médico bom caráter, porém cético e incrédulo. E como tal, posso garantir que mesmo os mais céticos não são céticos de verdade. Para ser realmente cético, é preciso examinar o assunto e levá-lo a sério. E eu
como muitos cientistas, nunca gastei meu tempo com as experiências de quase morte. Eu simplesmente sabia que elas eram impossíveis. Então, essa é uma afirmação que é real. Dentro do mundo da medicina, são poucos aqueles que são céticos de verdade. Por quê? Dentro da ciência, o que o ceticismo produz? Um verdadeiro cientista cético, o que ele vai fazer? Ele vai investigar, ele lança, funciona assim ciência, ele lança uma hipótese, através de uma pergunta, ou uma afirmação, por exemplo, não existe vida após a morte, ou não existe experiência de quase morte. E ele vai fazer todas as pesquisas possíveis, reflexões, para provar que não existe aquilo. É assim que funciona a ciência. Se ele lança uma hipótese, ele precisa comprovar que essa hipótese não existe, que essa hipótese é real. Normalmente é por meio de perguntas que se faz isso. A ciência, com C maiúsculo, funciona assim. Agora, muitos pseudocientistas que cultuam a pseudociência, simplesmente agem como ele agia. Ele também era uma pessoa cética. Ele simplesmente sabia que isso não era possível. Vários clientes dele, ele declara na sua obra, vários já tinham tido experiências de quase morte. Ele nunca quis ouvir falar das experiências. Fingia que nada tinha acontecido. Como esse caso citado pelo Dr. Larry Dossey, que o médico cirurgião, quando a senhora cega foi falar com ele que o que tinha acontecido, ele achou que ela estava ficando louca e disse que aquilo era simplesmente algo inexistente. E, como ele diz também aqui, ele era um médico bom caráter, porém cético e incrédulo. Professor da Universidade de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo, em todas as áreas, na medicina também, e uma pessoa boa, de boa índole, mas materialista cético. A neurociência moderna postula que o cérebro comanda a consciência, ou a mente, a alma ou espírito, ou como quer que se chame, essa parte invisível e intangível de nosso ser, que nos faz ser quem somos. E eu não tinha dúvida de que a neurociência estava certa. Então essa é a crença quase que dogmática, se é que não seja dogmática, das neurociências hoje. A consciência é produzida pelo cérebro, ponto final. Todas as evidências que demonstram o contrário são recusadas de forma dogmática, porque isso é próprio do dogmatismo. O dogmatismo que recusa qualquer situação que não esteja de conformidade com o dogma. A ciência não deveria funcionar assim. A ciência é movida por hipóteses e comprovação ou refutação de hipóteses. Aqui ele começa a falar das experiências que ele teve. Vivi uma avalanche de experiência de quase morte. Como neurocirurgião com décadas de pesquisa e prática, eu estava em melhor posição para avaliar não apenas a realidade, mas as implicações do que acontecera. E essas implicações são extraordinárias. Minha experiência me mostrou que a morte do corpo e do cérebro não é o fim da consciência e que a existência humana continua no além-túmulo. E mais importante ainda, ela se perpetua sob o olhar de um Deus
que nos ama e se importa com cada um de nós, com o destino do universo e de todos os seres contidos nele. Essa afirmação não é um fenômeno moral, gente? Esse parágrafo aqui, de uma pessoa que até pouco tempo era cética, totalmente cética, e afirma isso. Em 7 dias muda completamente a opinião, a forma de entender e afirma isto aqui. Até na reportagem apresentada, quando perguntas que ele viu Deus, né? Porque a maioria ainda tem a visão antropomórfica de Deus, principalmente nos Estados Unidos, que o protestantismo, essa visão antropomórfica ainda é muito forte. Então e ele diz que ele viu sim, por toda a parte onde ele estava, né? Mostrando o Deus cósmico como a doutrina espírita nos ensina. O amor é sem dúvida a base de tudo. Não aquele amor abstrato, difícil de entender, mas o amor cotidiano que todo mundo conhece. O tipo de amor que sentimos quando olhamos para o nosso companheiro, para nossos filhos e até para os nossos animais de estimação. Na sua forma pura e poderosa, esse amor não é ciumento nem egoísta, ele é incondicional. Essa é a maior de todas as realidades, a gloriosa verdade que subsiste no centro de tudo que existe. E nenhuma mínima compreensão de quem ou de que somos pode ser obtida por alguém que não inclua o amor em suas ações. Não é um fenômeno moral uma pessoa cética em 7 dias afirmar isso. O amor é a base de tudo. Não é o que nós aprendemos anos após anos com os mentores espirituais, em obras e mais obras. Joana de Anjos, que já deve ter mais de 1000 mensagens só sobre o amor incondicional, para nos ensinar o que ele aprendeu em uma semana. Acredito que estamos atravessando um momento crucial em nossa existência. Precisamos recuperar esse conhecimento mais amplo enquanto vivemos aqui na Terra, enquanto o nosso cérebro está em pleno funcionamento. A ciência que me dediquei durante tanto tempo não contradiz o que aprendi lá em cima, mas muita gente acredita que sim, pois alguns membros da comunidade científica, presos à visão materialista do mundo, têm insistido cada vez mais que a ciência e a espiritualidade não podem coexistir. Outro fenômeno moral. O que ele está dizendo aqui? De que o Dr. Alexander está dizendo nesse parágrafo? Manuel de Filomeno de Miranda usou 2 obras inteiras para falar disso. Que ele fala aqui nesse parágrafo. O que ele está falando? Da transição planetária. Acredito que estamos atravessando um momento crucial em nossa existência. Precisamos recuperar esse conhecimento mais amplo enquanto vivemos aqui na Terra, nesses tempos de transição, em que ou nós nos decidimos pelo amor incondicional, definitivamente, porque é ele que irá imperar no planeta, ou nos recolhemos a nossa pseudo-insignificância, pseudo-capacidade, num outro planeta inferior a este. O Mateus lembra aqui que no final aqui do texto, ele fala daquilo que já está no Evangelho segundo o Espiritismo, há mais de 150 anos, a união entre ciência e religião, ciência e espiritualidade. Ao viver esses 7 dias de experiência de quase morte, ele conclui isso,
que a ciência e a espiritualidade não se contradizem, muito pelo contrário. Se complementam e, aliás, o espiritual é o futuro da ciência. Cada vez mais a ciência vai caminhar em direção ao espiritual, para um futuro maravilhoso, porque sem o espiritual, a ciência já avançou até esse ponto que está, gerando todo um conforto para a humanidade. Imagina quando todos os cientistas estiverem trabalhando, sabendo que somos espíritos imortais, sentindo isso na pele e trabalhando sempre com desinteresse pessoal para o bem do próximo. Porque hoje trabalha-se muito com base no interesse pessoal, mesmo que seja o interesse de ter o nome reconhecido, as personas reconhecidas, para publicar mais artigos científicos e ser reconhecido do ponto de vista egóico. Mas para o espírito imortal, isso perde toda a significação. E aí ele vai trabalhar não para ser reconhecido egoicamente, mas para desenvolver o amor incondicional e auxiliar a humanidade. Todo cientista trabalhará para isso e a própria ciência como um todo também. Eles estão equivocados. Para tornar esse conhecimento acessível ao grande público, é que escrevi este livro. Ele trata os demais aspectos de minha vida, o mistério de como contrair a doença, como conseguir ficar consciente na outra dimensão e como me recuperei de forma totalmente secundária. Aqui ele fala que as experiências que ele teve, material e a doença que foi completamente inexplicada no caso dele, porque foi uma meningite bacteriana que é comum em recém-nascido com algum problema imunológico. E ele, como uma pessoa rígida, normal, totalmente sem nenhum problema, de repente adquire uma meningite bacteriana por Escherichia coli, que é uma bactéria do intestino, e que é comum só em recém-nascido com alguma deficiência imunológica. Então essa questão do que ele viveu fisicamente é o de menos importância. O que é mais importante são as questões espirituais. Qual é a virtude que ele está se reportando aqui neste parágrafo? De que virtude o Dr. Eben Alexander está se reportando? Ele poderia ter ficado calado para não ser ridicularizado como um médico, professor da Universidade de Harvard, com uma reputação focada na persona a zelar. Ele poderia ter ficado calado, não poderia? Por que ele escreveu essa obra? Muita gente está dizendo que ele escreveu para ganhar dinheiro. Ele criou uma fundação sem fins lucrativos, todo o lucro dos livros vai para essa fundação, tanto em inglês quanto para as outras línguas. E essa fundação é para trabalhar nessas experiências, cujo objetivo é demonstrar a existência espiritual, dessa realidade espiritual. Inclusive, nós publicamos esses textos dele e uma pessoa nos comentou, mas ele está ganhando muito dinheiro com isso. A pessoa só pensa, muitas vezes, só pensa de forma tão pequena, né? Para muita gente ele não devia fazer nada. Para não ganhar dinheiro com as obras, com a obra, ele não devia fazer nada e o conhecimento não se propagaria, porque a pessoa pensa muitas vezes de forma tão fragmentada que ela pensa só nos efeitos mínimos, perto de todas essas informações provindas de um cientista com o renome dele. Isso é de uma significação científica muito grande, muito grande. Então é necessário uma virtude muito
importante para que a pessoa possa ter coragem de fazer isso. O Afro lembra aqui, né, da fala de Kardec, de O Espírito de Verdade a Kardec. Não bastará escrever um livro, 2 livros, deverá expor a sua figura. Então aqui o Dr. Eben Alexander, ele coloca toda a coragem de se expor ao ridículo por parte dos colegas, não da população em geral, porque a população em geral está ávida de informações desse tipo. Ele virou uma celebridade nos Estados Unidos, no mundo todo. Foi entrevistado pelo Fantástico e por outros canais de televisão pelo mundo afora, porque as informações que ele oferece nessa obra é o que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos buscando e necessitando para realmente dar um sentido à nossa vida. Além da coragem, qual outra virtude? Se a coragem está ligada ao caráter, qual virtude que não está ligada ao caráter? Ele era uma pessoa de boa índole, mas era cético. Agora, claro, se ele fosse uma pessoa de mau caráter, ele teria tido essa experiência? Provavelmente ele poderia ficar lá no umbral uma semana e, por misericórdia divina, voltar, né? Mas não foi por acaso a experiência dele. Mas que outras virtudes nós podemos enxergar aqui neste parágrafo? Não é apenas coragem. Coragem é a virtude diretriz que faz com que a pessoa coloque... Sentimento de aprendiz está em todas as virtudes, né? Que mais? Altruísmo, que mais? Discernimento para perceber a realidade. Que mais? Humildade, né? Porque ele reconheceu que ele era cético e agora, como um cego, ele depois no final, vamos ver o texto evangélico que ele se lembra, ele era um cego e passou a ver. Que mais? Existe uma autenticidade, outra virtude importante. Agora tem uma virtude que é muito significativa e não foi falado, que é uma virtude conquista, inclusive. Fé e esperança é também, mas é uma virtude, são virtudes meio. Essa é uma virtude conquista. Lucidez tem a ver com a lucidez espiritual, que o Afro colocou ontem. A lucidez espiritual vem junto com uma outra virtude, que ele não falou ontem, mas qual é? Quem já leu o Cântico das Virtudes de Adália? É uma das virtudes que a Adália nos coloca, uma das mensagens, ela fala dessa virtude. Poucas pessoas têm noção dessa virtude. Alguém lembra? Tem a ver com a fidelidade consciencial, mas a fidelidade consciencial também é virtude meio. Ela tem a ver com a lucidez espiritual que é oferecida pela... Estou quase falando aqui, né? Pela o quê, gente? Maior dica do que essa? Pela... Pela verdade. Ele teve a coragem de afirmar o quê? A verdade. A verdade que ele viveu, independente de qualquer coisa. Então isso é fruto da lucidez espiritual em sintonia com a verdade. A coragem foi de manifestar isso aos outros. Então, lucidez espiritual, verdade, ele afirmou com todas as letras. Aí todas as virtudes que foram colocadas estão relacionadas, para que ele pudesse ter essa coragem. Faz sentido, gente? Vamos continuar aqui. Isso porque o amor incondicional e a aceitação que experimentei na viagem para o outro lado são de longe as mais importantes descobertas que já fiz. Olha aqui a afirmação da verdade.
E por mais que eu saiba que vai ser difícil processar as outras lições que aprendi por lá, tenho noção também que no fundo do meu coração, compartilhar essa mensagem fundamental é a tarefa mais importante da minha existência. Olha aqui a coragem da fé e todo o processo realmente autêntico, mas sobretudo de profunda lucidez espiritual para expor a verdade. A tarefa mais importante da minha existência. Um neurocirurgião que já tinha feito milhares de cirurgias, professor da Universidade de Medicina da Universidade de Harvard, da Faculdade de Medicina, com uma série de ações do ponto de vista humano. Mas essa ele considerou a mais significativa, porque é a verdade. É a mais significativa da vida dele, com toda certeza. Ele provavelmente deve ter se voluntariado a um trabalho assim. Essa meningite não foi do nada que surgiu, né? Foi ele com a capacidade, isso são deduções minhas, tá? Com a capacidade técnica de entender todos os fenômenos, pelo fato de ser cético, mas ser alguém de bom caráter, aí entra aqui que foi falado, porque um cético de mau caráter poderia fazer não teria nem condições de fazer uma experiência assim, porque o de mau caráter, que é incrédulo por sistema, não pelo dogmatismo vigente, ele bloqueia isso, não tem como. Então ele se voluntariou para uma experiência assim, por ter toda a parte técnica e a condição moral para viver tudo isso, e depois foi uma prova, né? Porque ele poderia ter vivido e depois, não vou colocar nada disso, porque o que vão pensar de mim? Né? Porque tem isso tudo ainda na nossa sociedade, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou louco, que eu isso, que aquilo. Então, por isso que nós colocamos, não é uma missão do ponto de vista, não é um espírito superior encarnado que está numa missão do ponto de vista estrito do termo, mas alguém que recebeu uma tarefa missão, vamos dizer assim, que seria uma provação para ele. Provavelmente se voluntariou à experiência e se colocou realmente com muita lucidez espiritual dentro da verdade e afirmou isso ao mundo. Com certeza muitos cientistas têm ridicularizado o Dr. Eben Alexander, por todo lado, não apenas nos Estados Unidos, mas pelo mundo afora. Agora, muita gente está bebendo dessa fonte como verdadeiras tábuas de salvação. Muita gente, com toda certeza. Compreendi que sou parte do divino e que nada, absolutamente nada pode tirar isso de mim. Olha que a verdade afirmada belíssimamente. A suspeita falsa de que estamos separados de Deus é a raiz de todas as formas de ansiedade no universo. E a cura para isso é a certeza de que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Belíssima, né? Conclusão. Quantas obras espíritas usam capítulos e capítulos para mostrar exatamente isso. A parte física do universo é um grão de areia comparada à parte espiritual e invisível. Antigamente eu jamais usaria a palavra espiritual no meio de uma conversa científica. Hoje acho que não podemos deixá-la de fora. Olha que interessante. André Luiz escreveu 15 obras só para mostrar exatamente isso, que a parte física do universo é um grão de areia comparada à parte espiritual e invisível. Tudo que se descreve na dimensão espiritual nas obras de André Luiz é exatamente isso que ele afirma aqui com essa frase. Pensar além do cérebro é ingressar em um mundo de conexões instantâneas
que faz o pensamento comum, isto é, limitado pelo cérebro físico, parecer sem sentido. O nosso eu mais verdadeiro é profundo e completamente livre. Não está comprometido pelas ações passadas, nem preocupado com identidade ou status. Ele faz a pessoa compreender que não há necessidade de temer o mundo terreno e, consequentemente, não precisa perseguir a fama, a riqueza ou o poder. De que ele fala aqui nesse parágrafo? Viver como espírito imortal, exatamente. Então, gente, é magnífico ver toda a verdade que os benfeitores espirituais vêm colocando pela revelação nos últimos 150 anos, ou mais de 150 anos, que nós temos de doutrina espírita. Aqui no Projeto Espiritizar, os mentores têm trabalhado assim de uma forma intensa a questão de nós vivermos como espíritos imortais, e ele vem e afirma isso nesse parágrafo com muita simplicidade, mas uma verdade inconteste, a partir de conclusões tiradas por uma experiência vivida. Aí a diferença da revelação que nós trabalhamos no seminário Como Desenvolver Projetos Iluminativos, a revelação e da experiência. Aqui são conhecimentos frutos de uma experiência. Os benfeitores têm passado tudo isso por meio da revelação. Quando unimos experiência e revelação, mesmo a experiência dos outros, o que vai acontecer conosco? Que fenômeno moral pode acontecer dentro de nós? Uma junção. E que fenômeno vai produzir isso? Que fenômeno não, que virtude produtora de um fenômeno moral vai produzir isso? União entre revelação e experiência, mesmo que seja uma experiência de terceiros, relatado numa obra. O que pode gerar em nós, gente? Pode nos estimular, melhor dizendo, que não vai gerar, vai estimular. O quê? A fé. Que tipo de fé? Qualquer? Convicta. Porque, veja bem, uma pessoa que em uma semana muda de um ceticismo e traz tudo isso, mas por experiência, só que foi uma experiência por meio da revelação, que esse espírito que o acompanhou durante todo esse período, passou todos esses conceitos para ele em uma semana. Isso tudo ele viveu lá. Mas ele trouxe isso conscientemente depois de um coma. Isso é inusitado. Porque as experiências de quase morte são normalmente experiências de ver espíritos, de ver luzes, de ver o ambiente terreno. Agora, essa experiência de quase morte de uma semana, de ver a dimensão espiritual, é inusitada. E voltar com conteúdo moral e numa lucidez espiritual, que tem gente que leva décadas para adquirir, ele em uma semana conseguiu isso e declarou isso ao mundo. Você tem... Sim, foi a estrada de Damasco dele, com certeza. E ele aproveitou. Você tem a pergunta? Então, isso é muito significativo. E é o que o Mateus lembrou. União de ciência com religião, afirmando de uma forma sem motivo para a pessoa dizer: mas não é bem assim. Será que essas revelações espirituais, mediúnicas, estão corretas? Ninguém nunca veio dizer se estão ou não. Aqui uma mostra de alguém que nunca deve ter tido, pelo que ele fala no livro, ele nunca teve contato com nenhuma obra mediúnica que fala da dimensão espiritual. Até pelos termos que ele usa, região do ponto de vista da minhoca, outra do... O portal, que é a colônia espiritual.
Então são nomenclaturas de alguém que desconhece totalmente a revelação espírita, mas passou pela experiência e afirmou isso. Então isso é de um valor em termos da verdade muito significativo. Esse é o verdadeiro eu espiritual que todos estamos destinados a recuperar algum dia. Mas até que esse dia chegue, acho que deveríamos fazer o que estiver ao nosso alcance para entrar em contato com essa parte miraculosa de nós mesmos, para cultivá-la e fazê-la aflorar. Esse é o ser que mora dentro de todos nós e que Deus espera que sejamos. Sejamos espíritos imortais. Né? É o que os mentores têm colocado, viver como espíritos imortais, ser espíritos imortais no corpo. Como se aproximar desse eu espiritual tão autêntico, manifestando o amor e a compaixão? É muito interessante a questão do amor e a compaixão. A maioria das pessoas que passam por experiência de quase morte, elas vêm com essas duas virtudes em mente. Dr. Raymond Moody, que escreveu dois livros sobre isso, ele fala de um rapaz, de um menino, que teve uma experiência de quase morte num acidente foi atropelado quando estava de bicicleta, e ele, na experiência de quase morte, ele volta exatamente falando esses conceitos, que nós estamos aqui para manifestar o amor e a compaixão. Não é o que os benfeitores ensinam o tempo todo, pela revelação. Por quê? Porque o amor e a compaixão são muito mais do que as abstrações que as pessoas acreditam que sejam. Eles são reais, são concretos e formam o tecido do reino espiritual. Para acessar esse reino, precisamos nos assemelhar a ele, mesmo quando estivermos no reino terreno. Olha que conclusão evangélica ele chega de uma forma experimental. Meu reino não é deste mundo, não é o que ensina Jesus? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando nós desenvolvemos o amor e a compaixão aqui no corpo, nós vamos estar naturalmente na dimensão espiritual superior, porque nós tecemos o tecido do amor e da compaixão aqui e agora. E essa é a túnica nupcial, né? O Afro está lembrando, é a túnica nupcial para entrar no reino de Deus que Jesus coloca. Por isso que ele diz que é concreto, né? São virtudes, e virtudes, como que elas se concretizam? Como que as virtudes se concretizam, gente? As virtudes se concretizam produzindo fenômenos morais da nossa transformação em pessoas melhores, consequentemente, um mundo melhor. Existe algo mais concreto do que nós melhorarmos as nossas vidas? Existe algo mais concreto de nós termos um mundo melhor por meio do amor e da compaixão? Dá para entender que não são abstratas as virtudes? Porque muita gente, quando falamos em virtude, muito bonito, mas é muito abstrato, muito teórico. Que teoria é essa que torna nossa vida melhor? É teoria ou é algo concreto, prático? Essa é fala de preguiçoso, né? O preguiçoso moral sempre dá uma desculpa. Muito bonito, maravilhoso, mas não funciona na prática. É o preguiçoso moral que dá ordens para a sua própria consciência, como se fosse possível, ficar quieta aí no canto, porque eu quero viver o mundo. Só que viver o mundo, deixando as questões do reino de Deus para trás, vai nos gerar sofrimento. Mas é lícito que nós façamos isso. Não nos convém, mas é lícito, é. Eu era o cidadão de um universo maravilhoso, que em sua grandeza e complexidade era governado inteiramente pelo amor. Olha que belíssima conclusão. Um cidadão de um universo maravilhoso
que em sua grandeza e complexidade era governado inteiramente pelo amor. Quando eu li isso aqui, eu imediatamente lembrei do Honório, porque o Honório vem falando disso o tempo inteiro, para todos nós, nas suas obras, em recados, que nós somos cidadãos do universo, futuros governadores de galáxias. Por fim, compreendi de que se trata a religião, ou pelo menos o que ela deveria ser. Agora eu não apenas acreditava em Deus, eu conhecia Deus. Olha que belíssimo. A religião que muitas vezes afasta as pessoas de Deus, de verdade, o Deus cósmico, porque prega um Deus antropomórfico, ainda vingativo, ainda que coloca as pessoas para o inferno eterno, e muitas coisas infantilizadas. E nós somos convidados a compreender esse Deus cósmico, que muitas religiões ainda não entendem. Aqueles que insistem que não há provas para os fenômenos que sugerem a expansão da consciência, apesar da enorme evidência do contrário, são deliberadamente ignorantes. Eles acham que conhecem a verdade sem precisar examinar os fatos. Olha a coragem para afirmar isso. O que descobri do outro lado foi a imensidão e a complexidade do universo, e o fato de a consciência é a base de tudo que existe. Eu estava tão conectado com essa ideia que muitas vezes não havia diferenciação entre mim e o mundo que eu me movia. Então, outra conclusão baseada na verdade, a ilusão da separatividade que os orientais falam há milênios e que os mentores têm trabalhado também no movimento espírita. Nós achamos que estamos separados uns dos outros, que o bem é separado, compartimentalizado. O bem aqui é diferente do bem na ciência, no hospital. Ele consegue enxergar essa realidade que tudo é um todo em comum. Em segundo lugar, estamos entrelaçados com o universo maior de maneira complexa e inexorável. Ele é o nosso verdadeiro lar. E pensar que este mundo físico é tudo o que importa é como se trancar em um pequeno quarto e imaginar que não há nada fora dele. Olha que afirmação também muito interessante e verdadeira. O universo não tem princípio nem fim, e Deus está inteiramente presente em cada partícula que o compõe. Quando as pessoas falam sobre Deus e sobre os níveis espirituais mais elevados, sempre tento trazê-lo para o nosso nível, em vez de expandir nossa percepção para o nível deles. Com descrições limitadas, corrompemos sua natureza extraordinária. Olha que belíssimo, né? A questão de que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, com todos os atributos que a doutrina espírita nos ensina, ele coloca aqui de uma forma muito clara, né, para que nós nos libertemos do Deus limitado, antropomórfico. As palavras do cego curado por Jesus no Evangelho, eu era cego, mas agora vejo, ganharam um novo significado para mim. Quando entendi que nós aqui na Terra estamos cegos para a natureza plena do mundo espiritual, principalmente pessoas como eu havia sido, que acreditavam que a matéria é a verdade máxima e tudo mais, o pensamento, a consciência, os ideais, as emoções, o espírito, é apenas uma consequência da matéria. Comunicar-se com Deus é a experiência mais maravilhosa que alguém pode imaginar, mas ao mesmo tempo é a mais natural de todas, porque Deus está presente em nós o tempo todo, onisciente, onipresente, pessoal e nos amando incondicionalmente. Nós somos todos um por causa do nosso elo com Deus. Olha que belíssima conclusão. A mesma que Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele conclui aqui, é a unidade com Deus. É 1 ano de estudo reflexivo para refletir essas questões que ele coloca nesse parágrafo aqui.
E tem um livro, né? A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, é um livro inteiro para trabalhar isso. Por mais louco que soasse cada vez que eu contava a minha história para os meus colegas, e não era difícil perceber suas expressões de espanto e inquietação diante do relato, olha a coragem da fé. Né? Eu sabia que estava contando uma coisa que tinha valor científico genuíno, algo que abria as portas da percepção para um novo mundo de compreensão científica, uma reflexão que elevava a consciência à condição de maior entidade de toda a existência. O ser consciencial, que Honório tem 3 mensagens, né, sobre o ser consciencial no Dias Felizes. Ele fala aqui, concluindo: ainda sou cientista, ainda sou médico, e como tal, tenho 2 obrigações essenciais: honrar a verdade e ajudar a curar. Isso significa contar a minha história. Uma história que, à medida que o tempo passa, tenho mais certeza de que aconteceu por uma razão. Não porque eu seja alguém especial, mas apenas porque eu reunia 2 realidades conflitantes. Juntas, no entanto, elas confrontam as últimas tentativas da ciência de dizer que ao mundo que a dimensão material é a única que existe e que a consciência ou espírito não é o principal mistério do universo. Belíssimo, né? Então, aquela coragem de afirmar-se e vencendo realmente a provação do ceticismo, superando por uma realidade espiritual a flor da pele.